Bom, nós estamos aí na quarta, né? Quarto estudo. A Juliana nos ajudou semana passada, né? Com o espiritualismo racional. Então, nós vamos estar disponibilizando essas gravações só no site. Então, quem tiver acesso lá no site Espiritismo para para todos, né? Lá é só entrar, faz um cadastro lá, aceitando os termos, que é normal, igual nós temos os termos de voluntariado, os termos às vezes, tem alguns termos que estão lá, né? Que é um protocolo, até porque o site é gratuito, e depois vocês podem baixar todos os materiais que a gente vai estar subindo lá. Então, tem a gravação dos estudos, não só desse nosso, mas também dos outros que estão acontecendo. Então, vocês podem estar lá se beneficiando do site. Então, o que a Juliana colocou, né? E por que nós fizemos questão, até agora, de fazer a abertura e o estudo do espiritualismo racional, não é? Porque Kardec, em 1868, ele está no final dos seus estudos, ele está concluindo a obra. Então, o que ele fala na Revista Espírita, em 1868? Toda a defesa do espiritualismo racional abre o caminho para o espiritismo, que é o desenvolvimento daquele. Então, todos aqueles estudos que nós fizemos, longe de a gente entender o espiritualismo racional como uma verdade inconteste, é uma observação que Kardec nos alerta, que o espiritualismo racional, né, ele tem princípios que o espiritismo vai desenvolver, e que se nós não entendermos ou não tivermos conhecimento do que é o espiritualismo racional na época de Kardec, às vezes a gente não entende várias colocações, várias defesas de princípio, várias colocações filosóficas que Kardec está utilizando, por conta, às vezes, de nós não termos essa bagagem. Da mesma maneira, ele fala que o magnetismo e o espiritismo são ciências irmãs e que uma não dá para ser destituída da outra, e se nós não compreendermos nenhuma ou desprezarmos uma ou outra, não compreenderemos o espiritismo na sua plenitude, né? Na sua totalidade. Então, são colocações que Kardec está falando para que, olha, se vocês quiserem bem embasar, bem entender, bem compreender, nós precisamos saber o que era o espiritualismo racional, e também vamos precisar entender o que era o magnetismo, né? Então, isso são alertas de Kardec. Então, essa introdução do espiritualismo racional, ela tem sentido nesse contexto, e por isso que nós trouxemos aqui, e por isso que nós convidamos a Juliana para dar um breve relato, e nós vamos disponibilizar para aqueles que quiserem se aprofundar em tudo isso, vai poder ter materiais lá à disposição, né? E, coincidentemente ou não, eu achei um livro aqui em casa de Emily Bortrux, eu acho que fala assim. Bordeaux. Depois eu vou colocar aí no grupo. E, na verdade, ele está falando de Sócrates, fundador da ciência moral. E aí eu fui ver aqui, esse rapaz, ele escreveu esse livro em 1883, bem ali na época do espiritualismo racional ali. Ele nasce em 1845 e morre em 1921. Então, ele vai fazer uma abordagem de Sócrates à luz do que Kardec coloca, né? Que é o precursor do espiritismo. E aí ele vai falar do que Sócrates é o fundador da ciência moral, né? Então, bem interessante como as coisas ali naquele século XIX, né? Finalzinho do século XVIII e quase que o século XIX inteiro, muita coisa se construiu e pouco de tudo isso chegou até nós, né? Então, hoje não é estudado isso na universidade.
se você vai achar uma tese ou outra, mas assim, é bem específico. Não tem livros traduzidos, ou para você poder ir lá numa livraria hoje, entrar aí, comprar, não consegue, né? Então, por isso nós estamos disponibilizando esses materiais em PDF, porque nós não temos edições atualizadas, né? Eu vou ter que pôr só uma carinha aqui para... Qualquer coisa, agora eu não vou conseguir ver vocês, que a tela está maior aqui, mas qualquer coisa vocês falam, tá? Dentro de tudo isso que a gente está estudando, Kardec vai também nos chamar a atenção, em 1868, do perispírito, né? O perispírito é uma revolução nas ideias psicológicas. Porque esse é o complemento do espiritualismo racional, por exemplo. Essa parte do perispírito nunca foi ela é estudada no espiritualismo racional. Então, aqui nós temos a revelação dos espíritos, né? Nós temos continuidade de ensinamentos que eram dados na universidade. Ah, mas o espiritismo, então, não revelou nada. Não estamos falando isso. O Kardec está falando que tem uma sequência. Tem a sequência do estudo científico da nossa matéria, e ele está agora revelando a ciência espiritual. Uma das coisas que eles revelam é a existência do perispírito, né? Então, a existência do perispírito, suspeitada de todas as antiguidades por destacadas inteligências, mas ignorada das massas, demonstrada e vulgarizada nestes últimos tempos pelo Espiritismo, é toda uma revolução nas ideias psicológicas e, consequentemente, nas ciências filosóficas. Admitido este ponto de partida, chega-se forçosamente, de dedução em dedução, à individualidade da alma, à pluralidade das existências, ao progresso indefinido, à presença dos espíritos entre nós. Em uma palavra, a todas as consequências do espiritismo, até ao fato das manifestações, que se explicam de maneira muito natural. Então, por que nós estamos colocando aqui? Porque toda a Gênesis, praticamente, no final, né, no capítulo 14 dos fluidos, e todos os milagres de Jesus lá no final da obra, vai ter relação direta nessa revolução da existência do perispírito, né? E Kardec vai falar isso em 1868. É interessante a gente ver as datas quando Kardec faz uma afirmação ou uma colocação, né? Se ele estava no início dos estudos ou se ele estava no final, para que a gente possa entender a evolução do pensamento de Kardec, né? Então, acho que tudo isso é importante. Nessa introdução, nós só lembrando, né, a todos aí, nós nem entramos na obra, nós só estamos fazendo um alinhamento de conceitos, né, para que a gente possa entender na profundidade que a Gênesis vai nos proporcionar, né? Alguém quer ler aí essa parte aí e comentar? Posso ler, então. O perispírito é uma revolução nas ideias psicológicas. O fluido perispiritual constitui a matéria do mundo espiritual, possuindo leis próprias, pois ela reage ao pensamento e o sentimento do espírito, de dentro para fora, determinando a sua frequência e demais propriedades, conforme a evolução intelecto-moral do espírito, conjunto das leis naturais, leis da matéria física, leis da fisiologia e leis do mundo espiritual. Então, aí, pelo que eu entendi, né, que o perispírito, ele tem as leis que regem ele, as leis do mundo espiritual, né, enquanto a gente está aqui, as leis da matéria, né, mas que todas elas advêm do mesmo fluido, assim, vamos dizer que o fluido universal é a matéria de tudo, né? O princípio de tudo, mas
cada propriedade, né, tem propriedades e aspectos diferentes, né, qualidades diferentes em cada um desses mundos, né? Então, se a gente fala da matéria, me parece que são as leis próprias da matéria, né? O mundo espiritual, as leis da parte espiritual. Então, o perispírito estaria nessas outras, né, do espiritual. Eu estou tentando abrir aqui o outro celular para ver se eu consigo ver todo mundo, mas está meio complicado. O que é legal aqui também, né, só para salientar, é que aqui tem a separação, né? Existem as leis da matéria física, estudada no espiritualismo racional, né, que a Juliana pôs para nós, que é basicamente a fisiologia, né? São as sensações, os instintos, né? Da nossa matéria, que vai estar abordado aqui também nas leis da fisiologia. E aqui entra as leis do mundo espiritual, que aqui é onde entra bastante revelações e aprofundamento do espiritismo contribuindo agora, né, dentro dessas leis naturais. Então, o espiritismo, além da lei da matéria física, além das leis da fisiologia e além de todos os ensinos até agora, ele traz para o âmbito das leis naturais as leis do mundo espiritual. Então, ele inicia agora uma nova ciência. Por isso que Kardec coloca nos estudos, né, da Revista Espírita como jornais de estudos psicológicos. E ele força conscientemente trazer o espiritismo como ciência, filosofia e moral, né? É o que ele determina enquanto o propósito básico do espiritismo, né? Não religião como uma religião dogmática e com hierarquia, com templos, com estrutura de poder e de comando, de controle, né? Olha, tem só uma entidade regulamenta todas as outras e assim por diante. Mas ele vai trazer a moral, a religiosidade no sentido do desenvolvimento moral, né? Da religação para com Deus. E isso não foi bem compreendido e, às vezes, a gente vê um movimento espírita, de uma certa maneira, isso aconteceu na época de Kardec, de querer transformar o espiritismo numa grande e única religião que vai abarcar todas as outras. Então, não era essa a vontade de Kardec e nem da espiritualidade, né? Como também não foi de Jesus criar religião nenhuma, né? Mas criar o homem de bem. E acho que essa era a proposta do espiritismo. Em 1860, né, Kardec vai estar falando: conforme a doutrina espírita, compreendemos que os pensamentos e sentimentos são atributos do espírito. Quando este pensa e sente, determina a qualidade e densidade de seu perispírito, que varia, portanto, de acordo com o grau evolutivo. Então, a doutrina espírita ela vai trazer as qualidades de pensamento e sentimento como atributos do ser espiritual, e não da estrutura científica materialista que quem pensa é o cérebro por conexões neuronais, né, por sinapses nervosas ou por qualquer outro tipo de coisa que tanto foi abordado, né, nessa época de Kardec, e vem ali também, talvez, o filme Frankenstein, né, seria isso, né, voltar à amada com uma energia de um raio. Né? Então, o espiritismo ele traz todos esses atributos, não na fisiologia, não no corpo, mas no espírito. E é bem importante nós gravarmos o espírito, né? Não é matéria, são coisas espirituais que vão determinar a qualidade, a densidade
do seu perispírito, que vai variar de acordo com o grau evolutivo. Então, conforme nós avançamos em qualidade, nós vamos ficando menos denso, nós vamos ficando menos opaco, né? Nós vamos ficando mais transparente. Eu acho legal essa palavra, porque a transparência, eu acho que tem a ver com o que o Emily aqui estava falando aqui de Sócrates, fundador da moral, trazendo a verdade como uma proposta de conceito de conhecer a verdade, não só como ela é uma ciência externa, do que é verdade em relação à astrologia, por exemplo, ou o que é verdade em relação à ciência da medicina, mas a verdade em relação às qualidades que nós podemos enxergar para compreendermos o bem e o mal. Então, é nessa função que o Emílio está trazendo Sócrates. Olha, todos os seus diálogos estão apontando para que ele seja o fundador da ciência moral. Não é uma moralidade mesquinha ou superficial, mas uma moral que a gente possa realmente encontrar a transparência nossa, aliado com a verdade interna do que eu estou compreendendo, do que é o bem para mim e o mal para mim, e, consequentemente, o bem para os outros e o mal para os outros. Se eu conseguir avaliar o que é bom e o que é bem, né? E o que é mal para mim e para o próximo, eu vou adentrar nessa ciência que o Sócrates está preconizando. Então, nós podemos traduzir aqui, né, que aquele que consegue identificar essa verdade, né, saber selecionar o que é o bem e o que é o mal para nós vamos ficando transparente à verdade e vamos deixando de ser opaco, né? Ele faz essa relação, eu achei muito bonita, porque aqui está falando de densidade, né? Então, podemos falar de opacidade e de transparência. É só para a gente entender a terminologia, né? O André Luiz ele vai falar lá, tem hora que os espíritos vão ter qualidades de profundidade, né? De penetração, né? De longo alcance, para poder perceber aquilo que você está sentindo, o que a pessoa está ali transtornada, ou até a nível de doença, né? Essa relação ela vai ter, ela vai depender da nossa evolução. E evolução aqui com qualidade, né? Não é só evolução intelectual. Podemos saber um monte de coisa, mas nós estamos promovendo a desordem. Então, em verdade, nós desenvolvemos uma inteligência, mas não evoluímos enquanto qualidades e densidades morais, que é o que importa para o nosso espírito, né? Então, Kardec continua. Sabemos que quanto mais ele se purifica, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Então, isso também vai nos mostrar que não é por graça, né? Nós não vamos receber isso como uma dádiva divina, mas um esforço e uma conquista individual e coletiva, né? Do nosso labor, do nosso trabalho, né? Do nosso desenvolvimento. Não sei se vocês querem abordar outras partes aí. Então, eu estava lendo aqui no livro Autonomia, né, do Paulo, ele fala assim, que o fluido perispiritual é o traço de união entre o perispírito e a matéria, né?
Durante a sua união com o corpo, é o veículo do pensamento do espírito para transmitir movimento às diferentes partes do organismo, as quais atuam sob o impulso da sua vontade e para repercutir no espírito as sensações produzidas pelos agentes externos. Tem por fios condutores os nervos, né? Então, aqui é da Revista Espírita, né, de 1868. Esse trecho é tirado. Eu achei interessante para, de repente, né, a gente dar uma pensada também nesse sentido, né, sobre a união do perispírito com o corpo, né, também. O que une as duas coisas, né? Pode Tem falar. alguém que... Não, eu pensei, tem alguém que quer falar alguma coisa, que entenda, né? O entendimento, acho interessante a gente colocar como cada um entende, né? A questão do perispírito, né? Como é que cada um entendeu até hoje, e se pode também compartilhar, né, esse entendimento, que eu acho que nos ajuda, né, a todos, quando a gente compartilha o nosso pensamento, né? Quer falar, Elaine? Pode. Vai. Ela estava indo falar, que eu vi, Ou viu? ela está tentando ler ali alguma coisa, a tela está pequena, né? Quer ler também pode Alguém, ler, alguém, Elaine. alguém, alguém tem dúvida do que a Melissa colocou, dessa parte? Alguém quer perguntar alguma coisa, independente da sequência? Nós não estamos com pressa, né? De repente pode ir abrindo o microfone e contribuindo, né? Eu acho assim, não tem nada, nenhuma dúvida é boba, né? Ela tem uma finalidade para que a gente possa ir compreendendo e traçando um caminho, né? Então, não são só... Nada? Márcio? Pode ir? Crispim? Crispim fica quietinho lá, hein, lá. Tudo certo, Arthur. Então, vamos. Nós colocamos mais uma transparência aqui, em 1860, né? Kardec vai apresentar um ensaio teórico da sensação nos espíritos. Então, isso que a Melissa estava colocando, que é um trecho da Revista Espírita que está no livro Autonomia, né, Melissa? Nós vamos encontrar aqui no Livro dos Espíritos, não é uma pergunta isso no Livro dos Espíritos, é um ensaio teórico. Eu não lembro perto de qual pergunta está, acho que ele é 600 e pouco, lá, se eu não me engano, alguma coisa assim. Mas chama Ensaio Teóricos da Sensação nos Espíritos. E ele é bem grande, acho que tem 4 folhas e meia esse ensaio teórico, se eu não me engano. Não se confunda, né? Afirma lá, nos orienta Kardec. Porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente com as do corpo. Estas últimas, só por termo de comparação, a podemos tomar, e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal. Era aquela coisa que a gente estava batendo um papo, até a Márcia fez umas colocações, né, bem interessantes. Por mais que os espíritos estejam sofrendo e eles possam nos passar uma percepção através do seu perispírito, através da sua mente, uma sensação que ele está queimando, que ele está sufocado, que ele está sem o braço, sem a perna, o que seja, isso são projeções, porque olha o que o Kardec fala, ó, liberto do corpo, o espírito pode sofrer, ele pode sofrer. É um sofrimento, não é material, por quê? Esse sofrimento não é do corpo. Embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Nenhuma impressão lhes causa, consequentemente, a temperatura. Então, o espírito não vai queimar, o espírito não vai congelar, mas Kardec está nos trazendo aqui
Nós estamos colocando tudo isso, isso vai ser desenvolvido na obra da Gênesis. Nós só estamos fazendo o que nós vamos enfrentar nesses estudos, né? Então, embora ele relate um sofrimento que não é moral, porque ele está relatando assim, eu estou com frio, eu estou com calor, eu estou sem ar, eu estou queimando, eu estou isso, estou aquilo, né? Isso tem uma relação que vai ser explicada na obra, mas mesmo assim não é do corpo. É uma lembrança, né? É uma cristalização que nós vamos condicionando, às vezes por hábito. Então, imaginemos aqui uma pessoa que está lá 20, 30, 40, 50 anos, adestrando os teus 70 trilhões de células na drogadição, né? Seja de qualquer sorte. Por exemplo, como um exemplo, você, de tantos atos individualizados, nós vamos criando um hábito. E quando a gente desencarnar, esse hábito cristalizado, essas sensações que nós eclodimos durante vários e vários anos, vai nos apresentar, a priori, como um aparente sofrimento fisiológico. Mas não é, é outra coisa, né? Então, por que isso é importante? Porque quando nós sabermos disso, e um espírito chegar perto da gente e reverberar em nós essa sensação de queimadura, nós temos a condição de confortá-lo independente do dialogador, porque nós já possamos fazer um envolvimento e um trabalho mental que já vai ajudando, né? A Elaine pode ajudar aí, se eu tiver errado também fala, que às vezes eu posso escorregar aqui, né? A gente está longe de ser 100% certo. Mas o que eu percebo, né, e uma vez a Elaine me comentou isso, falou, olha, tal pessoa, quando ela está recebendo já a aproximação de alguém, ele já começa, ela percebia, ele já começa a trabalhar mentalmente para ir aliviando essas impressões que o espírito traz muito forte, né? Então, se nós tivermos essa consciência, nós podemos ajudar muito mais. Por quê? Porque a mediunidade bem educada e bem compreendida, ela vai começar a ser mais útil e nós vamos poder ajudar mais porque nós compreendemos mais. Então, é só para dar uma, né, ir por um pouquinho para esse lado aí, para validar o que a gente estava tentando abordar há 2 semanas passadas, né? Um trecho aqui, Arthur, que eu estava olhando, que é da Revista Espírita também, né, que está lá no próprio livro do Paulo, no Autonomia, que eu achei interessante, fala exatamente sobre isso. Posso ler para vocês? Pode, claro. Ó, o corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor, essa percepção é o efeito. A lembrança que a alma conserva da dor pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física, né? Exatamente o que você falou. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é susceptível de congelar-se nem de queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem um efeito desse mal, como se real fora. Não as vemos até causar a morte. Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta, né? Então, aí é uma comparação bem interessante, né, que Kardec fala, porque realmente as pessoas que amputam, elas sentem a dor, né? Então, o perispírito, mesmo não tendo nenhuma sensação física, né, ele guarda muitas vezes essas reminiscências, né, de sofrimento moral que acaba sendo físico. Certo que aí não está a sede ou sequer o ponto de partida da dor, o que há apenas é que o cérebro guardou essa impressão,
Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, nas situações tão comoventes que nos revelam dos suicidas, dos supliciados e dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais e inúmeros outros fatos. Muitas luzes lançaram sobre essa questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir. É bem isso mesmo que você falou, né? São todos esses fatores, né, que fazem com que a pessoa depois, o espírito venha a ter esse tipo de sofrimento, né? Que acho que a Elaine, como você falou, né, ela trabalhando com desobsessão, né, com certeza já ouviu muito disso, né, de sentir a dor física, né, apesar de não haver na lei, né, nas leis espirituais, nada de físico, né, nada de material. Para completar isso aí que você está falando, aqui tem uma continuação do ensaio, né? Aqui, 1860 é o livro dos Espíritos, né? A segunda versão que nós temos. Aqui é na página 166. Tá? Eu estou sem o livro dos Espíritos aqui, depois eu procuro certinho para ver qual que é. Está no meio de uma pergunta isso aqui. O que Kardec vai colocar lá nesse ensaio? Esse ensaio, só para lembrar, ele tem na Revista Espírita inteiro. Kardec utilizou esse ensaio para colocar no Livro dos Espíritos, né? Da segunda versão. A dor... É esse mesmo que eu li, o que eu acabei de ler mesmo. Sobre a dor, de 1860, página 165, né? Então, eu li a página anterior. A dor que sente não é dor física propriamente dita, é um vago sentimento íntimo. Que é isso que a menina estava falando. Que o próprio espírito nem sempre compreende bem, ele não sabe. Você vai conversar com ele, ele não sabe, ele sabe que ele sente aquilo ali, ele não sabe explicar, né? Como nós não sabemos explicar como é que o sangue corre no nosso corpo, né? Como é que piscamos, como é que o cabelo cresce, não sabemos. Precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. Então, aqui é legal, né, porque aquela imagem que a Juliana colocou do espiritualismo nacional, que a fisiologia ela é de fora para dentro, então as coisas que vierem do exterior me prejudicam fisicamente, então o fogo queima, o gelo me machuca, a faca corta. Eu, em espírito, nada que venha do exterior pode me produzir, em verdade, qualquer desarranjo. Então, o medo não serve para nada, o fogo não vai queimar, o gelo não vai me paralisar, né? Me congelar, mas, e aí é que é legal, como isso não é localizado, né? E não produzem por agente externo, é mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Por quê? Porque o agente é interno. Então, se eu vejo do outro lado uma imagem sombria, né? E eu fico com medo, esse medo interno é que me paralisa. Esse medo interno é que me transforma. Então, eu vejo a imagem do fogo projetada pelos meus temores. O fogo não vai me queimar, mas aquela sensação interior vai fazer com que eu sinta isso, essa reminiscência, tendo a impressão que eu estou queimando. Então, no plano espiritual, a força é de dentro para fora, porque é o espírito que produz tudo. Né? Então, é essa diferença da ciência da fisiologia da matéria com a ciência espiritual
elas não necessariamente elas são equivalentes. Muitas das vezes elas são até contrárias. Então, nós precisamos entender esse processo para compreender o que serve e o que não serve do outro lado, não é? Então, e isso é tudo um aprendizado, né? Deu Teve para uma entender? vez, Alguém não Arthur, né, concorda que... também? Pode falar, né? Não, eu até queria colocar uma questão, né, que eu ouvi em centro espírita, que a pessoa, por exemplo, que vai ser cremada, né, ela vai sofrer, muitas vezes, eu ouvi isso, que vai sofrer as sensações todas, né, da cremação. Então, que a cremação não seria uma coisa indicada, né, para o espírita, porque mesmo ele sendo espírita e tendo conhecimento, ele sentiria isso, né? E eu fiquei com essa questão. Eu falei, mas como poderia sentir se ele já tem o conhecimento de que ele não vai ter, né, sensações como essa, né? Então, é uma questão que é muito relativa, né? De pessoa para pessoa. Não poderíamos generalizar, né? Eu entendo assim. Mas eu ouvi, de certa maneira, generalizado, assim, olha, não faça isso, porque isso pode gerar um sofrimento que você ainda está preso ao corpo, porque acabou de falecer, e aí você vai ser cremado, vai passar todo o sofrimento da cremação, né? E você acaba observando justamente essas questões que Kardec está falando, né? Essas coisas elas sempre fazem confusões, né? O Emmanuel responde essa questão, Melissa, no Consolador. Eu não me lembro que questão que é, mas eu posso procurar e depois a gente põe no grupo. Que o Emmanuel fala que ele até observa, pelo menos um período, se eu não me engano, lá, acho que de 48 horas, não porque vai causar alguma coisa, mas às vezes tem ali um fluido vital ainda remanescente, porque o órgão, às vezes, ali ainda tem uma vitalidade, embora não tenha mais nenhuma chance de voltar a alma ao corpo físico, mas ele recomenda, né, pelo menos esse período aí, se eu não me engano, é 48 horas, mas por conta disso. Mas mesmo que não se observe isso, pela lógica e bom senso, nada vai acontecer para o nosso espírito. Isso que nós precisamos estar muito claro. Porque se nós entendermos o processo que você falou da reencarnação e da ligação do nosso perispírito com o nosso corpo, nós vamos chegar à conclusão que nem o nosso perispírito está ligado ao corpo. Porque tem-se a impressão que às vezes é um emaranhado, uma coisa que está, né, que vai esgarçar, vai romper, vai rasgar o perispírito. Então, numa morte muito abrupta, o perispírito foi prejudicado. Não é assim, né? Nós temos uma aproximação de moléculas, né, preenchida pelo fluido vital aqui, né? E isso passa a mensagem desse para esse, vamos dizer assim, como um neurônio por corrente elétrica. Então, não é uma coisa fisiológica, é um contato assim. Então, se eu perder uma perna, se eu ficar careca, se eu tiver um câncer, se eu, sei lá, qualquer coisa que eu fizer, eu não vou prejudicar, em última instância, né, a minha essência última, que é o espírito. Então, eu posso perder uma perna, eu não vou perder essa perna. Eu posso perder um braço, eu não vou perder esse braço. Agora, se eu estou conduzindo voluntariamente, com um desejo ardente de toda a minha alma, de todo o meu espírito, usando a minha vida para o mal, essas energias erradas aqui vão reverberar aqui. E eu vou ter que fazer um movimento de ajuste. Mas isso está longe de eu perder esse braço. Então, isso, talvez, um pouco, estou generalizando, né? Porque, em última análise, é isso que vai acontecer. Então, por mais que a gente possa achar que os bichinhos que estão comendo o corpo, né, nos 60 dias lá, depois que eu estiver lá no caixão, ou sei lá o que acontecer, né, o meu espírito vai estar sentindo isso.
ele pode até estar ali ligado, vendo aquilo e induzindo isso mentalmente. Mas aquilo, como fala aqui, não é fisiológico. Né? E isso é uma coisa, porque senão nós vamos... Né? O espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal. Ou então nós vamos... Ou a gente valida Kardec ou a gente refuta Kardec. Não tem... Né? Mas dentro das palestras, dos desenvolvimentos teológicos, né? E de um monte de coisa, a gente escuta de tudo. Né? E é duro nós compreendermos isso nessa instância que a espiritualidade está falando. Né? Não sei se a Elaine quer completar aí, ou se também não precisa concordar comigo. Vamos, vamos, não está fechado só. Está fechado. Oi, licença. Pode É a falar, Alessandra. pode falar. Não, você está falando isso, né? Eu acho que a frase que mais explica de tudo que você falou é que nesse momento da nossa evolução é difícil a gente conceber esses conceitos, até porque a gente está encarnado, né? A gente está ligado no plano material, então é difícil a gente entender que espiritualmente você vai ter a sensação que alguém arrancou seu braço, sabe? Você vai sentir a dor ou a dor de ser queimado. E eu acho que essa questão de ser cremado é individual por cada espírito, porque, por exemplo, né, uma pessoa que fuma ou tem algum vício, ela está gastando a máquina física, né? Então, pode ser que ela venha a desencarnar num momento mais breve do que ela desencarnaria pelo desgaste do corpo físico. Então, não deu tempo, porque quando você entra no processo de desencarne, os espíritos já vão trabalhando para fazer o desenlace do espírito, do perispírito com a matéria, né? Então, esse fluido vital, ele já está acabando, digamos assim, e já tem um trabalho justamente para você não sofrer nesse desenlace. Mas quando você tem algum vício, e vício não só vício material, vício moral também, fofoca, inveja, coisas que vão te deixando depressivos e vão gastando sua máquina física, né? Então, quando você vai desencarnar, você tem um desgaste físico, mas ainda esse processo do desenlace ele não está concluído. E aí o espírito sofre, porque ele está preso no corpo físico. Porque ainda, pelo que você falou, às vezes tem um pouquinho de fluido vital, tal, mas tudo pela nossa condição moral, sabe? Que a gente mantém esse laço. Tanto que os espíritos que não conseguem evoluir, assim, os espíritos desse nosso plano de expiações e provas, alguns não conseguem se distanciar do orbe terrestre, né? Mesmo depois do desencarne, porque tem uma ligação muito forte com a matéria. Então, eu acho que, assim, quando o espírito entra em sofrimento na cremação, é por causa disso, sabe? Porque de uma maneira ou de outra, aquele desencarne está acontecendo num momento antes e ainda você não gastou, não sei se essa é a expressão correta, o seu fluido vital suficientemente para fazer o desenlace sem dor. Acho eu, né? Já que você me deu a abertura, eu Não, quis falar isso. a gente, na verdade, o espiritismo ele tem bastante profundidade, né? E como são coisas que a espiritualidade está relatando, nós vamos pelo o que Kardec está colocando, né? Então, uma das coisas, por exemplo, que nós já escutamos, é que o desencarne demora anos, né? Às vezes, anos. Se nós olharmos a pergunta no Livro dos Espíritos, quando acontece a desencarnação? Na falência dos órgãos. O órgão faleceu, já não tem, se ele faleceu ali, ele já não tem mais, ele já fez o desenlace. E tem uma outra questão no Livro dos Médiuns, que às vezes é mal interpretada, que e é uma bem perto da outra, é que o tempo de desenlace ele é menor do que o tempo da reencarnação. Então, se nós adotarmos que a reencarnação é 9 meses, nós não podemos conceber nenhum tipo de desenlace, porque pode levar horas, dias ou meses, eles colocam.
Agora, sofrimento pode levar anos, que é o que você colocou, né? Então, e está bem no livro dos médios. Então, às vezes a pessoa passa batido, e eu já vi, assim, debates homéricos. Olha, não, para desencarnar, não desencarna. Tem espírito aí que está aí, vai não sei quantos anos, que não desencarnou ainda, né? Então, se a decomposição do corpo também, ela não leva nem... se você enterrar, eu não lembro certinho, precisa pegar aí no Google, quem puder pesquisar aí, mas eu acho que não é mais do que 90 dias. Você já só tem osso. Então, não é uma coisa assim... o Emmanuel faz essa recomendação do fluido vital, mas não é um negócio muito longo, né? Porque se a gente partir do raciocínio que o desenlace está na falência dos órgãos, né? Então, você já, teoricamente, e mesmo que aconteça, né, da gente morrer queimado, por exemplo, não deu tempo de fazer nada. A espiritualidade fala que a morte não dói. Ela não é terrível. Muitos nem percebem essa hora da morte. Muitos são protegidos. Porque como nós não estamos em contato físico, esse amortecimento, vamos falar, essa anestesia espiritual, ela acontece na maioria dos casos. Então, se a gente pegar os relatos do Céu e Inferno, por exemplo, metade da obra é relato disso. Nós vamos ver que não é uma coisa assim tão dantesca. Ela é muito mais consoladora, muito mais amena, muito mais com um pai amoroso do que uma coisa terrivelmente sofredora, caindo para a fisiologia, né? Não estamos falando de sofrimento moral, porque aí o sofrimento moral é arrependimento nosso, né, do que coisas que nós não fizemos que a gente tinha que fazer. E aí você não acerta, né? Você tem que... A pessoa fica remoendo aquilo, que também não adianta, né? Só vai trazer mais dissabores. Então, é claro que a gente sabe que dentro do nosso quadro evolutivo, nós vamos ter pessoas que como eu, e talvez eu também sinta sofrimento, talvez eu tenha a percepção e a impressão da dor. Mas o que a espiritualidade está falando é, olha, se vocês andarem no caminho do meio, né, a coisa é tranquila. Não tem que se... Claro, não estou falando aqui para buscar a morte, hein? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é, se nós estamos trabalhando no bem, fazendo o nosso melhor, nós não temos que temer nada. E é isso que é isso que eu vejo como consolador. Porque o Espiritismo é o consolador prometido, né? E a gente inclina o Espiritismo para o terrorismo, né? E isso eu vejo assim. E aí é mais desserviço do que serviço, né? Porque vai gerar um monte de patologia que, na verdade, não vai ajeitar. Tanto é que a espiritualidade, lá no Céu e Inferno, Kardec faz essa pergunta. Olha, só a noção dos conceitos do Espiritismo ajudou no desenlace e na passagem? E as pessoas falam assim, muito. Ela não se modificou, ela não reviu seus conceitos, ela não alterou o seu padrão, mas ela compreendeu. E esse fato de compreender, só isso já ajudava. Então, imagina a hora que a gente compreender e aplicar, né? Aí a coisa acho que flui. Então, tem tudo isso, viu, Alessandra? Mas eu vejo assim mais para esse lado que, mesmo que aconteça a coisa abruptamente, não vai ter sofrimento fisiológico. Não tem como, na minha cabeça, falando pelo que eu enxergo, né? Não estou falando que eu estou certo. Né? Eu enxergo desse lado, eu não sei... O Lorival aí, o Ravazzi, a Melissa, a Márcia, são entendimentos, né? Oi, tá ouvindo? Então. Eu também penso assim, nós lemos, né, que no momento do desencarne, o espírito ele passa primeiro por um momento de torpor, ele fica meio atordoado, não sabe realmente o que está acontecendo.
justamente por conta desses medos, desses anseios, né? E também nós contamos com certeza com a misericórdia da espiritualidade. Então, nós não vamos passar por um sofrimento absurdo, sendo no momento que nós estamos sendo amparados, mesmo na questão da cremação. A cremação, se eu não me engano, ela não é logo após, né? Eu acho que são 72 horas após, né? Salvo se for crime, que fica congelado o corpo até se desvendar, até resolver a situação. Mas o corpo está sendo cremado no momento que o espírito ainda, muitos, não sabe o que está acontecendo. Então, ele não tem noção que o corpo dele, muitas vezes, está sendo cremado. E mesmo que ele sinta isso, a espiritualidade vem em socorro. A necessidade dele passar por esse sofrimento, só se isso fizer parte lá do seu mapa, né? Que realmente ele tenha que passar por isso. Caso contrário, são fatos aqui de questão até de saúde pública, né? A cremação. Vai chegar uma hora que não vai ter espaço mais para se enterrar. Então, mesmo uma pessoa que não seja espírita, ela é socorrida pela espiritualidade, mesmo que ela não tenha nenhum conhecimento espírita, nós sabemos que ela também é socorrida. E esse momento de sofrimento, eu acredito que não acontece se não for de merecimento. E lembrando, né, Elaine, todo sofrimento, ele só é permitido com a finalidade da evolução. Porque sofrer por sofrer não tem objetivo nenhum. Então, quando permite-se algum sofrimento, né, de ordem fisiológica, no caso aí, né, para que ecloda nesse atrito da matéria, uma centelha de compreensão, porque senão é puro masoquismo, né? Eu vou fazer como é que chama lá? Eu vou me chicotear, né? Eu faço os cilícios, né, de todas as ordens para poder agradar o Senhor, né? Então a espiritualidade já até tem perguntas e respostas sobre isso no livro dos Espíritos. Fala, olha, o cilício não é agradável a Deus. Tem mais mérito uma pessoa que perde um dedo, ele usa até esse exemplo, né, para salvar ou proteger o outro, do que aquele que fica em contemplação ou em silício individual, não fez bem para ninguém, né? Lá no Antigo Testamento, Deus não quer a morte do ímpio, mas quer a sua transformação. Desde antes de Jesus já estava lá. E a gente, às vezes, vai calibrando o negócio mas essa eu acho que é uma libertação. Olha o que ele fala aqui em 1868, na Revista Espírita. O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. O pensamento age sobre os fluidos ambientes, como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer com toda a verdade que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Esse capítulo inteiro, né, quem quiser já ir adiantando, estudar esse tema, é o capítulo 14 do livro da Gênesis, né? Então, Kardec, olha o ano que ele está colocando aqui, ó, 1868. Então, ele vai usar esses conhecimentos da Revista Espírita para completando essa parte da teoria moral, né? As propriedades dos fluidos perispirituais. Ele não é inteligente por si próprio, porque é matéria, mas serve de veículo do pensamento, das sensações e das percepções do espírito.
é ainda com a ajuda desse fluido que o próprio homem age à distância sobre certos indivíduos, pelo poder da sua vontade, repara desordens orgânicas e opera curas pela imposição da mão, e ele vai mais longe lá, na revista, até pelo olhar, pelo pensamento, enfim, pela vontade. Eu tive a oportunidade de fazer um estudo esse fim de semana com o André Luiz Ramos. Ele é um físico, e a aula foi de física quântica, de colapso quântico, de formações dos cosmos, mas voltado para a saúde, porque é uma pós-graduação de saúde e espiritualidade. E eu peguei aqui uma transparência, né? O André Luiz aqui, ele é bacharel em física, mestre em física das radiações para uso em medicina, pelo Instituto de Física da USP, professor de pós-graduação da Universidade de Caxias do Sul, que é onde nós estamos fazendo aqui, fundador e diretor da ONG Paz e Amor em Ação, de São Paulo, né, do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, conferencista internacional. Ele tem, o André Luiz aqui, ele fez bastante coisa, mas o que ele fala? A medicina e a física quântica já está chegando com comprovações em vários países pelo mundo, de estudos das sintonias mentais, né? E isso medido por ondas, medido batimento cardíacos, medido grupos feito com estudos clínicos randomizados, duplos cegos, já escolhendo grupos aleatórios, né? Porque quando é duplo cego, é escolhido pelo computador, ninguém sabe quem está escolhendo aquele grupo, né? E aquele grupo que ficou em oração, isso foi medido, e não é no Brasil que eles estão fazendo isso, estão fora do Brasil, e eles descobriram que a nossa vontade, ela age eles chamam de energia escura, eles não chamam de fluido cósmico universal. Essa energia escura é aonde é o veículo que passa, né? Essa mente. E quando a mente entra numa sintonia, que é uma energia impulsionada pela vontade, ela tem o poder de transformar a emoção em si e no outro. Isso já está comprovado, né, cientificamente, com estudos feitos pela ciência, né? Mas nem toda ciência médica ainda valida esses conceitos, e isso é um desafio, né? E aí aqui parabenizar a Universidade de Caxias do Sul, que está também financiando ao longo do Brasil essas pós-graduações, para que os médicos comecem a ter outros olhares, e não só aquela parte robótica da medicina, né? Vai lá, faz a clínica, faz os exames, vê o exame, não olha na cara do paciente e pá, você vai tomar isso, o Ravaz vai tomar aquilo, a Alessandra aquilo outro, e aquela toda a parte de envolvimento, que é aquela parte que mediam do Chico, né? A áurea dele, né? Então esse campo, né, vibracional, também tem várias. Eu não quis trazer um monte de coisa aqui porque foge um pouco do tema, mas como nós estamos falando de mente, de perispírito e de pensamento, que nós vamos encontrar aqui, que repara desordens orgânicas e opera curas pela imposição da mão e pelo olhar e por outras coisas, nós somos os artífices da nossa confiança, da nossa esperança, da nossa humildade, da nossa compaixão e assim por diante. Porque todas essas qualidades que são inerentes ao espírito, nós temos condição de alterar em nós e no próximo. E isso... Arthur, entra muito aquela frase que você leu, né? Que é a questão da densidade, né? Que vai pelo pensamento, né? Então, é bacana isso que você falou, porque aqui está chegando exatamente nisso. Aquele que consegue se equilibrar na harmonia,
ele fica mais transparente, ou mais rarefeito, ou mais etéreo, e ele consegue colapsar as suas potencialidades, transformando uma energia não tão boa em energia boa. Então, isso é muito bonito. E isso vai explicando o espiritismo. Então, hoje, a ciência está trazendo... Eu tive aula lá com o Décio Yandoli Júnior, do efeito placebo e de mais outras coisas. O presidente da AMI Brasil também já deu aula lá para a gente. Então, assim, o nível que eles estão trazendo e o tanto que esse livro que nós vamos começar a estudar é importante e o tanto que ele é atual na medicina de ponta, né? Que já está sendo estudadas em universidades sérias, né? E feitos vários estudos. Isso na Rússia, nos Estados Unidos e pela Europa. Né? E tem médicos aqui no Brasil que contribuem com esses trabalhos. E eles estão escrevendo artigo, eles colaboram. Né? E eu no grupo aqui, eu sou um penteiro, porque eu sou paciente, tem 15 médicos, bioquímicos, né? E eu fico enchendo. Mas é bacana. E eu percebo assim, quanto tem a ver com essa obra, né? E quanto tem a ver com o estudo da mediunidade e, principalmente, a mediunidade na prática. O quanto que a gente, conhecendo um pouquinho disso, nós podemos ajudar com muito mais sabedoria, com muito mais tranquilidade, a espiritualidade que está ao nosso derredor, né? Tem uma psicologia que chama psicologia do positivismo, né? E tem a ver com isso também, né? O pensamento, se a gente tiver pensamentos positivos, né? Pensando no bem, a gente vai estar sempre se ajudando, né? Seja na enfermidade que a gente tenha, né? Qualquer que seja o problema, né? Você tendo um pensamento otimista, né? E realmente se ligando às coisas boas, né? E deixando de lado, né? As nossas próprias sombras, é que aí realmente você pode, a sua vontade, se soerguer para que você mesmo se cure, né? E se ajude nesses processos, né? De doença e tanto processo de doenças físicas como mentais, né? Teve um trecho que eu li da Revista Espírita hoje que fala sobre os processos das doenças mentais, né? Da alucinação, né? E o quanto isso tem ligação também com essa questão moral, né? O quanto isso vem do choque das questões morais com o físico, né? Por que que a pessoa vai ter alucinações? Por que que ela vai perder né, o equilíbrio da sua mente, né? E entrar num estado de loucura, né? O espiritismo ele traz muita elucidação sobre isso, né? Que a doença ela muitas vezes, né? Se não em todas as vezes, ela advém propriamente do espírito, né? Da questão moral não desenvolvida ainda, né? E das dificuldades que aquela pessoa está tendo em enxergar novas possibilidades de vida, né? Novos meios, né? De vivenciar as questões tanto materiais quanto aquelas que estão envoltas à consciência dela, né? E tudo isso vai desembocar, né, na teoria moral espírita, né? Que aqui é um pedacinho aqui que está na Gênesis, né? Estamos só... Quais são as bases conceituais da teoria moral espírita, né? Porque a gente fala isso aí, mas o espiritismo tem moral? Né? Por que? O que difere a moral espírita das outras morais? O que difere lá da ciência moral de Sócrates das outras morais? A Melissa falou do positivismo, né? A gente voltando os estudos, nós vamos identificar, antes de Kardec, uma noção de socialismo, uma noção de positivismo, uma noção de fraternidade,
de igualdade completamente diferente do que os processos materialistas que se apossaram dessas ideologias. Então, o próprio pai de Kardec, quem quiser se aprofundar, a gente depois tem mais material, mas isso na virada, né? Isso aí nós estamos falando já em 1700 e alguma coisinha, né? 1790, 1770, nós vamos pegar pensadores que estão nesse positivismo que a Melissa está falando, na noção de fraternidade, na noção de igualdade, na noção de justiça, que é uma justiça mais no cunho espiritual da coisa, entendendo o ser, né, e lutando, né, sem matar Deus, sem matar a alma, sem matar o próximo, sem matar... Aí depois você vai pegar Augusto Comte, por exemplo, você vai pegar outros pensadores que eles transformam todos esses conceitos em materialistas. E aí começa uma confusão e uma briga polarizada que perdeu o sentido primeiro, que perdeu aquele conceito, né, que estava nascendo ali, da liberdade em si, enquanto o que Sócrates proporcionava, né, ou estava pregando. Então, mesmo o que chegou para nós, eu lendo as obras antigas nas fontes primárias, tem muita deteriorização, tem muita confusão, tem muita distorção, né? Porque o pessoal, ele traz uma frase solta e aplica numa coisa agora, né? Validando conceitos irracionais, por exemplo, né? E está falando do racionalismo, né? Eu peguei um livro aqui que está duro de ler porque ele é pesado e tem umas 900 folhas, a fé revolucionária. E o que ele está falando? Olha, aqueles racionalistas da época lá de trás não tem nada a ver com esses revolucionários materialistas. E o cara não tem nada a ver com religião, esse livro, não tem nada. O cara é um pesquisador, né? E ele está abordando lá desde 1600 e pouco, e ele vem vindo com isso. E eu achei fantástico. Quem que é, Arthur, esse livro? Eu preciso pegar, depois está lá embaixo agora. Manda a foto depois para gente. É duro que esses livros muito grandes ficam pesados, dói o braço. Eles precisam rachar em... não tem no Kindle, não? Parece uma... Esse daí? Não tem no Kindle? Deve ter, depois eu pego lá, eu passo aí para vocês, mas assim, eu comecei a ler ele, eu fiquei fantástico, por quê? Porque o que a gente vai vendo, isso nós temos que tomar cuidado, porque muitas das coisas que nos chegam, mesmo de Kardec, de interpretação do palestrante e tal, realmente é condizente com as fontes primárias e aqueles princípios basilares que ele estava proferindo, ou distorceram tudo? É uma questão para a gente avaliar, para a gente pesquisar, né? O que a Elaine falou, nós temos que falar que é verdade. O que o Arthur está falando, não. Nós temos que buscar. Nós só estamos fazendo aqui ser os provocadores, né, de possibilidades. Quem que vai falar, né, o que é certo e o que é errado? Cada um que buscar e entender da melhor maneira. Essa é a beleza do Espiritismo. Kardec queria a consciência livre, o pensamento livre, sem dogmatismo, que a pessoa ache por si mesmo. E ele dá o caminho. Né? Ele falou, olha, eu vou te dar aqui uma base, mas... né? E a gente... Tanto é que ele fala assim, olha, tem muitos que nem leram nada do Espiritismo, mas são muito mais homens do bem do que outros que estão lendo aí, fazendo, né, usos indevidos das revelações, né, e das colocações morais. Então, isso é uma coisa... É bem interessante, porque o resultado final de tudo isso é uma coisa muito simples, né? Que Kardec ele edita de novo lá no Principiante Espírita, ou no que é o Espiritismo, tem o diálogo com o padre. O que o Espiritismo preconiza, em sua essência, ele fala para o padre, é o arrependimento e o retorno sincero ao bem. Olha que beleza. Às vezes a gente se perde num monte de teoria, num monte de, né? Se nós vamos
Claro que é interessante a gente estudar tudo, mas se nós não tivermos com a nossa consciência de rever o que nós estamos fazendo e validar para nós mesmos, isso é certo e isso é errado, e eu optar pelo caminho que eu dou conta de achar que é justo, mesmo amanhã eu revendo meu conceito, mas eu tomei a decisão e o ato voluntariamente pelas condições que hoje eu tenho de qualidades intelectuais e fisiológicas, né? E aí eu começo a ser um homem de bem no que eu dou conta de fazer. Então, eu acho que essa é a moral espírita, né? Tudo que nós estamos aprendendo é para desenvolver a moral espírita. E a moral espírita, como Sócrates é o precursor, é a moral que vem de dentro. É a moral dos princípios espirituais. No plano espiritual, como é que a gente age? De dentro para fora. Então, nós não podemos ser regulados por regras externas, mas sermos regulados por regras internas, aonde está escrita a lei de Deus. Na nossa consciência. Na nossa. Mas eu vou pela consciência do Ravazzi ou da minha? A sua. E ele a dele. E ele é dele, percebe? Todos nós temos a centelha divina. E olha que bonito que é, né? Mas isso é completamente contrário às regras de conduta, porque a gente quer um receituário mágico de como que eu vou fazer para me libertar do obsessor, por exemplo, né? E a gente está buscando livros de autoajuda, né? E como uma coisa assim, externa, uma graça, né? Olha, eu dei uma cesta básica, eu mereço um alívio físico. Ó, eu fiz tal coisa, né? As promessas, né? Olha, aceite a igreja e você vai ter um emprego semana que vem, faça tal coisa. Então, Arthur, será que a gente quer uma coisa mágica? Ou será que isso já é uma distorção que a gente está vivendo, né? E acaba não percebendo por questões, né, alheias também, né? E será que isso é uma vontade da pessoa que chega ao centro, ela querer uma solução mágica, ou será que isso, de certa forma, está sendo divulgado e as pessoas acabam aceitando, né? Sem um raciocínio maior, né? Eu acho que nem sempre é uma questão que a pessoa busca uma solução mágica, mas talvez ela esteja sendo ensinada e assim é desse jeito que é a vivência espírita, né? E acaba que a pessoa ela interioriza dessa maneira a vivência espírita, né? Então, eu não culparia as pessoas que sofrem, as pessoas que buscam, né, o espiritismo de acomodação, mas talvez as instituições que não estão dando campo para que as pessoas possam realmente se desenvolver, né? Já pelo próprio engessamento das instituições espíritas, né? De algumas. E a gente tem que entender também, né, Melissa, que são fases. Então, quando os tempos são chegados, e é a hora que agora o Consolador pode se falar, porque nós estamos com condição de compreender, é que é um processo da nossa evolução passar por isso, né? Mas só que a humanidade às vezes mais renitente ainda, né? Mais querendo ainda uma coisa mais pronta, é natural. Então, assim, não é culpa de ninguém, né? Mas não que eu fale que é culpa. Não, também, o que eu estou colocando eu assim, não acho que seja um processo. Culpa, Mas veja bem, né? Será que essa questão dos tempos chegados, né? E da questão do... Eu acho interessante essa colocação, porque talvez os tempos estão chegados desde sempre, né? A questão é que as pessoas, a gente, né? Estamos aqui é o significado de não termos conseguido ainda compreender realmente essas leis morais, né? A gente se preocupa muito com essa questão, né, da transição, do tempo chegado, de uma questão que parece que é exterior mesmo, né? Algo exterior vai te alavancar para frente, né? Então, é uma pandemia que vai te alavancar, é um negócio coletivo que vai te...
como se falasse assim, empurrar para o progresso. E, na verdade, esse progresso ele é interior, né? Ele é de cada um, ele é individual até certo ponto, né? Porque você tem o progresso da sociedade, mas se isso não for internalizado, de que adianta também, né? Não adianta você falar, olha, é através de um sofrimento, de um tempo chegado, né, que vem um sofrimento coletivo, que a humanidade vai progredir, né? E, de certa maneira, pode ser que isso tenha um fundamento, mas se você não internalizar nada, não vai servir para nada, né? Não, não é uma coisa que vai te empurrar para frente só porque você viveu isso, né? Às vezes as pessoas também confundem. E disso que você está falando, tem muita confusão, inclusive de mensagens que chegam, né? A gente estava até conversando sobre isso. Se nós pegarmos o último capítulo do Livro dos Espíritos e o último capítulo da Gênesis, nós vamos entender o que a Melissa está tentando falar, no sentido que a transformação é individual, porque sofrimento por sofrimento, é o que a gente estava falando, né, Alessandra? Sem reverberar em nós uma transformação real, interna, é autoflagelo, é suplício, isso não muda ninguém. Então, quando a gente tem essas teorias, né, feitas que, olha, essas catástrofes vão transformar o planeta. Olha, o planeta vai transformar, e o planeta físico transformando vai transformar o espírito. Nós estamos invertendo os conceitos espirituais que Kardec está trazendo. Nós modificamos, nós vibramos diferente e nós mudamos a matéria. Nós agimos na matéria, não ao contrário. E então isso é muito... Porque senão a gente fica assim, passa lá as mensagens do grupo, olha, 10 horas da noite, hoje, pega a camisa, erga a camisa, passa não sei o quê, põe um esparadrapo que vai passar os espíritos vacinando. Eu falei, mas os tais rituais, né? Não, e só os espíritas, vai ser... só os espíritas que fizeram o protocolo físico, né? Então, cheio de formalismo. Mas caramba, mas tem bom senso um negócio desse? Por quê? Porque só os espíritos. Não, quantos espíritas tem no planeta? Será que Deus é tão ruim assim? Então, é um negócio, é para pensar. Né? Olha, tem muitos livros, né, escritos com a proposta subliminar de que a transformação se dará fisicamente e fisicamente vai impulsionar o espírito. Leiam Kardec e vocês vão ver que isso é o contrário. A transformação... De certa maneira, parece que dá tão desespero, né? Se você vai ou racha, se não for agora, ferrou, né? Mais ou menos assim. Então, eu vou perder. Nossa, se eu não... Vai perder o trem, né? Nunca mais vai pegar. Isso, eu acho assim, às vezes eu brinco com a Elaine já faz tempo, né? O espiritismo é consolador. Se vocês ficarem inventando teoria do terrorismo, não tem nada de consolador, não pode ser isso. Princípios basilares do espírito. E é bacana, porque o primeiro capítulo que nós vamos estudar são as 62 caracteres da doutrina espírita. E nesse primeiro capítulo, nós já vamos matar um monte de literatura do movimento espírita que por esses pilares. Eu falo para o Ravazzi o seguinte, né? Eu fico imaginando aqueles 62 pilastras como se fosse cone de boliche. E eu tenho que tacar uma teoria, que é a bola de boliche. Ela não pode resvalar em nenhuma daquelas colunas. Para eu aceitar ela como possibilidade de ser da doutrina espírita. É mais ou menos isso que Kardec fala, nós vamos ver no texto, né? Ele não fala com essas palavras, mas é como eu imagino. Então, tem muita coisa que nós precisamos questionar. O espiritismo é para pensar, é para libertar a mente, é para questionar. Não é para aceitar. Fé cega e obediência passiva é o que nós tivemos até agora. Foi importante no momento que nós precisamos educar. A criança precisa educar, às vezes, por um pouquinho de limitação, um pouquinho. Mas agora, nós temos que libertar disso. Então, não é mais fé cega e obediência passiva. Agora, né, é fé raciocinada
e obediência ativa no bem. É completamente contrário. Essa é a beleza do Espiritismo. Por isso que Sócrates mataram ele, por isso que crucificaram Jesus e por isso que Kardec foi tão perseguido até hoje. Porque essa revolução moral, né, que é o que a proposta do Espiritismo aqui, ela é que vai transformar a humanidade. Posso falar um negócio? Claro. Então, vocês estão falando, né? E claro que primeiro é o nosso merecimento, né? Tudo o que acontece é pelo nosso merecimento. Mas, por exemplo, existe a lei de destruição. Uma das leis morais é a lei de destruição, em que ocorrem os flagelos destruidores para acelerar a evolução tanto do plano quanto dos espíritos que estão ali naquele orbe, encarnados ou desencarnados. Então, assim, eu não... De uma certa forma, o que está acontecendo agora com a gente do coronavírus nos obriga a ficar em casa. E, por exemplo, eu aqui em São Paulo, minha rotina é ficar fora de casa o dia inteiro trabalhando. Muitos anos trabalhei, estudei, e pouco contato com a minha família. E de repente, e aí você ouve até histórias de pessoas, acho que eu não sei se foi até aqui nesse grupo que alguém falou semana passada, não, acho que não foi não, que o casal nem convivia, de repente começa a conviver e começa a se estranhar pelos hábitos do outro, né? Que o próprio marido ou mulher não sabia que o outro tinha, sabe? Então, assim, e a gente até se separando, etc. Então, assim, eu entendo que o coronavírus, de uma certa forma, é alguma coisa que vem pelo nosso merecimento, porque nós estamos desmatando, nós estamos ferindo muito a natureza, e isso traz consequências, né, para a gente. E então vem pelo nosso merecimento, mas sempre vem com um propósito de nos moralizar, que nesse caso é forçar, não sei se forçar é o termo certo, mas fazer com que a gente tenha uma convivência mais estreita com a nossa família, porque no fim, você não tem que cuidar das coisas espirituais porque as materiais virão por acréscimo. Então, por que a gente fica 14, 15, 16 horas por dia fora de casa, correndo atrás de dinheiro, e não tem um relacionamento saudável com o nosso filho, sabe, com nossa mãe, com nosso marido ou esposa? Então, assim, de uma certa forma, o que está acontecendo está fazendo a gente se descobrir como espíritos que viemos encarnar nos mesmos núcleos familiares, porque somos ou inimigos do passado, ou somos parceiros do passado, que viemos com uma tarefa ou missão. Então, tudo isso estava em jogo quando a gente tem que ficar 15 horas por dia fora de casa, porque você não está ali convivendo com aquele núcleo onde você vem encarnar. Então, eu entendo que o coronavírus, na minha pequenez, entendo que ele é um flagelo destruidor, sim, e que não tem nada de miraculoso, assim, sabe, de mágica ou de milagre. Ele é pelo nosso próprio merecimento. Mas é que sempre os flagelos vêm para nos moralizar. É isso. Sim, mas a ideia é essa, né? Mas é só a gente lembrar que não necessariamente a gente precisa passar por isso para despertar. Como a gente vai empedernidamente escolhendo, porque o problema não é o desmatamento em si, o problema é a intenção que a gente faz com isso. Porque as coisas estão para o nosso uso, mas não para o nosso abuso. Então, se você consegue fazer a coisa ordenadamente, ela não é isso que vai trazer consequências, né, punitivas, mas é a intenção desregrada e aí o abuso de tudo isso que gera o colapso, né? E aí vem em consequência essa pandemia, que também gera outros interesses, né? Que o que nós precisamos tirar disso? É o que você falou, né? Nós precisamos tirar a boa intenção, aprender o que está acontecendo, agir no bem, né? E tentar viver uma vida digna, independente dos cataclismas exteriores, né? Mas não é assim para todo mundo, né? Tem outros que estão ainda, né, pondo lenha na fogueira, né? Mas ninguém faz parte, arrastado, né, ao progresso. É que às porque, vezes na a gente verdade, pensa assim, vai ter um arrastão um arrastão ao progresso da humanidade, mas ninguém é arrastado. É possível que nada mude, é possível que algumas pessoas mudem,
Ou é possível que piore, né? Ninguém vai saber realmente, porque isso é, de certa maneira, individual. É o que cada um vai colher, né? Vai entender daquela situação, né, para si próprio. Não acho que a gente possa ver como um arrastão assim do tipo, olha, isso daí foi crucial para o desenvolvimento da humanidade, né, para o progresso. Talvez seja nesse sentido que eu tenha falado, mas eu acredito também no sentido da Alessandra, que dentro das possibilidades, né, às vezes você encontra com alguma mudança possibilidades que antes você não tinha, né, por questões da vida mesmo, né? E são essas possibilidades que te proporcionam um repensar e uma autoanálise que daí a gente vai conseguir ter um progresso realmente, né? Mas sempre, né, eu acho que Kardec deixa muito claro isso, né? Ele fala disso, né? Não há Dos flagelos. moralidade exterior, né, que te modifique, né? Não há nada exterior que vai te impulsionar, a não ser que você mesmo, né, interiorize isso de uma maneira que te possa ajudar nesse teu progresso, né? Mas... tanto que, assim, que a gente vê... Desculpa, Não, pode falar. Arthur. Não, tanto é do nosso livre-arbítrio que, por exemplo, algumas pessoas não suportaram a convivência e se separaram. Exato. Assim, não estou nem falando de marido e mulher, várias instâncias, entendeu? Filhos, irmãos, sabe, pais, não suportaram a convivência. Então, sempre é o nosso livre-arbítrio, sabe? Eu acho que é só uma contribuição. Na verdade, eu acho que é pela misericórdia de Deus, porque a gente estava realmente muito se perdendo, sabe? Com o que realmente é importante na minha vida, quais são os meus valores, né? Então, acho que pela misericórdia, Deus jogou essa situação para a gente, como espírito, poder evoluir dentro do propósito que a gente veio, né? De evolução. E aprender bastante com isso aí e sair. Deu 9 horas, acho que a gente pode ir encerrando. Se eu lembrar, eu falo lá depois o que semana que vem, o André Luiz Ramos, ele vai falar da física quântica, desse poder, porque na natureza, na matéria, tudo tende a desagregar. E nós, agindo como força aglutinadora, tendemos a trazer a matéria na ordem, né? Porque tudo... Mas aí depois a gente... Isso aí vai... Acho que completa um pouco desses flagelos, né? Mas sempre o propósito e vai acelerar, realmente, porque já pegamos, vai acelerar a medicina, vai acelerar as ciências, vai acelerar o nosso modus operandi, né? Então, essas chacoalhadas, elas sempre são boas, né? Mesmo que, às vezes, um mal aparente possa estar ali eclodindo agora, né? Mas nós temos a potencialidade e a necessidade de saíres vencedores das provas, né? Que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Podemos sofrer se quiser, ou não, né? Mas... Né, Lorival? Como eu sou boazinha, eu só passo por provas. Não, mas beleza. Vamos. Alguém quer fazer a prece aí? Olha, Elaine. Então, vamos agradecer a Deus a oportunidade da reunião, do encontro, das colocações, sempre tendo em mente que as vibrações que exalamos e os estudos que fazemos também são aproveitados por todos os espíritos desencarnados, organizados pelos nossos protetores, os nossos trabalhadores da casa, que sempre aproveitam qualquer oportunidade de esforço no reto caminho, né, da nossa melhora. Que as lições, que as inspirações desses momentos possam reverberar nos nossos corações e que as boas energias oriundas do Cristo, da espiritualidade amiga, dos nossos anjos da guarda, possam também envolver os nossos familiares, todos aqueles que conhecemos,
que estão passando por dificuldade nesse momento, tantos desenlaces, que o teu amor, Senhor, envolva a todos nós. Muita paz. Que assim seja. Gente, esse trabalho